Olá a todos! Bom, nesta aula eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que nos ajudam bastante durante nossos trabalhos aqui no 3D Max, tá? Essas ferramentas são bem úteis. Eu vou começar maximizando minha viewport perspectiva. Bom, primeiramente eu vou criar dois objetos. Eu vou criar uma caixa aqui e vou criar um cilindro aqui. Pronto. Bom, primeiramente, as primeiras ferramentas que eu quero mostrar para vocês são os snaps, tá? O que são snaps? Bom, esses aqui são os snaps, tá? Eu tenho o alternar snap, eu tenho o alternar snap de ângulo e o snap de porcentagem, tá? E para que serve esses snaps? Esses snaps, eles ajudam a ter um controle melhor sobre o movimento que eu estou fazendo no objeto, tá? Então, ele nos ajuda nisso, tá? E vamos ver como que ele faz esse controle aí do movimento dos objetos. Eu vou começar selecionando esse primeiro snap aqui, que é alternar snap, tá? Ele vai ficar azul, significa que ele está ativo. Eu vou pegar a ferramenta mover e olha o que acontece com o meu cursor do mouse. Ele se alinha às grades da viewport, tá vendo? Então, quando eu selecionar um objeto e for fazer um movimento com ele, esse objeto ele vai se alinhar à grade do 3D Max e ainda vou saber para onde eu estou levando ele. Ó. Eu vou ter um controle melhor sobre o posicionamento desse objeto, porque eu estou com o snap ligado, tá? Agora eu vou desligar esse snap aqui e vou pegar esse segundo snap, que é o snap de ângulo. Como esse snap de ângulo funciona? Eu vou pegar primeiramente aqui, ó, a rotação, tá? O rotacionar. Bom, primeiramente, vamos supor que eu queira rotacionar essa caixa no ângulo de 90 graus, tá? Eu vou começar desligando aqui o snap, tá? Só para mostrar para vocês. Então, quando eu começar a rotacionar essa caixa, em cima mostra a porcentagem que está rotacionando este objeto e embaixo também, tá? Então, eu quero deixar no ângulo de 90 graus, ó. Quando chega próximo a 90 graus, perceba que fica difícil deixar exatamente 90 graus. Por quê? Porque está no modo de rotação livre. Então é difícil deixar exatamente 90 graus, tá? É difícil você fazer uma rotação com precisão. Agora, se eu ligar o snap de ângulo e for rotacionar esse objeto, percebam que os graus eles vão de 5 em 5, ó, 40, 45, 50 graus. E dessa forma eu consigo ter uma rotação mais precisa. E eu deixo no ângulo de 90 graus bem facilmente. Porque eu só consigo rotacionar de 5 em 5 graus. Dessa forma eu tenho um controle melhor sobre minha rotação. Tá certo? Agora eu vou pegar esse snap aqui de porcentagem, tá? Eu vou desligar esse aqui de ângulo. Eu posso deixar mais de um snap ativo, tá? Vou deixar desligado. Agora eu vou pegar essa ferramenta de dimensionar, tá? E vou selecionar aqui esse cilindro aqui. Essa ferramenta de dimensionar, ela também tem um controle aqui de quanto está dimensionando esse objeto. Vamos supor que eu queira dimensionar esse objeto em 200. Quando eu começar a dimensionar ele, vai ser difícil eu deixar exatamente em 200, porque sempre vai passar um pouquinho, né? Mas até que eu consigo, ó, mas é um pouco mais complicado deixar exatamente 200 de dimensionamento desse objeto, tá? E o que, que eu faço? Eu ligo o snap de porcentagem. Aí, eu só consigo dimensionar esse objeto de 10 em 10, ó. 110, 120, 130, e dessa forma eu consigo dimensionar o meu objeto com mais precisão, tá? Então, a função dos snaps, eu vou desligar aqui, é fazer com que eu tenha um controle melhor sobre o meu movimento, sobre a minha rotação e sobre o meu escalonamento do objeto. Tá bom? Então consigo ter um controle melhor sobre isso, tá? Normalmente eu trabalho com eles desligados. Eu só ativo eles para determinados momentos que eu posso estar precisando, mas geralmente eu deixo eles desligados, tá bom? Outra coisa bem bacana que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Vamos supor aqui, eu vou criar aqui de exemplo, eu vou criar uma luz aqui Omni mesmo aqui, ó. Pronto, uma luz. Eu vou criar uma câmera aqui também. Pronto. Bom, aqui em minha cena eu tenho uma luz, eu tenho uma câmera, tenho duas geometrias aqui, tá? Bom, por exemplo, em cenários muito grandes, né, em projetos muito grandes, eu vou ter um monte de geometrias, luzes, efeitos, câmeras. E às vezes fica difícil, diante de tanto objeto, eu selecionar o que eu quero, né? Então, tem uma forma de filtrar a seleção. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, tá vendo que está marcado como todos aqui em filtros de seleção? Se eu marcar, por exemplo, como geometria,
eu não consigo selecionar luzes nem câmeras, somente geometrias. Se eu deixar marcado aqui como luzes, eu não consigo mais selecionar nem geometria, nem câmeras, somente luzes. Tá? E eu posso deixar como câmeras e assim por diante. Ó. Só consigo selecionar câmeras. Então aqui é um filtro de seleção. Eu marco o que eu quero selecionar e fica mais fácil de eu selecionar aquele objeto e não selecionar o que tem em volta. Tá? Mas o ideal é deixar aqui marcado como todos, tá? Se for o caso de precisar selecionar algo e você não estiver conseguindo porque tem muito objeto, você usa esse filtro aí que pode estar selecionando também por categoria, tá? Bom, agora eu vou deletar essa luz aqui, ó, e vou deletar essa câmera. Bom, outra coisa bem bacana aqui, tá? É essa ferramenta aqui de selecionar e inserir. Essa ferramenta, eu posso clicar no objeto que eu quero inserir e inserir um objeto sobre o outro. Por exemplo, eu quero colocar essa caixa sobre o meu cilindro. Com esse botão ativo, eu vou arrastar lá para cima do cilindro e perceba que ele vai me dar diversos lugares que eu posso estar encaixando essa caixa sobre o cilindro. Tá vendo? Então, eu consigo colocar um objeto sobre o outro. Se eu quiser colocar esse cilindro sobre a caixa, eu clico, seguro, levo para a caixa e vai ter diversas opções que eu posso colocar o cilindro sobre a caixa. Tá vendo? Então essa aqui é a ferramenta de selecionar e inserir. Tá? Eu consigo inserir um objeto sobre o outro de uma maneira mais fácil. Tá bom? Outra coisa bem legal, por exemplo, eu vou deixar aqui como ferramenta de selecionar e mover, é que vamos supor que isso aqui é um objeto só. Toda vez que eu for movimentar esse objeto, eu vou ter que selecionar os dois para movimentar, porque se eu selecionar só um, o outro não vai vir, tá? Então, tem uma opção aqui que é de criar um grupo. Vamos supor que aqui é um objeto só. Então, eu seleciono os dois, clico em grupo, grupo de novo, nomeio esse grupo, tá? Vou colocar como objeto e vou dar um OK. Pronto, agora esse aqui é um grupo só, virou um objeto só. Tá vendo? Quando eu selecionar um, o outro vai estar selecionado também. Se tornou um único objeto. E eu posso desfazer isso depois se eu quiser. Eu posso vir aqui em grupo, desagrupar. Prontinho. Aí eu consigo desagrupar os meus objetos. Tá legal? Eu também tenho essa lista aqui, ó, que é o selecionar por nome. Este menu aqui, ele vai vir bem grandão aqui, eu vou diminuir ele um pouco. Ele é aquele mesmo menu que estava aqui na lateral da tela quando iniciamos o 3D Max. Tá? E como ele funciona? Ele é basicamente muito parecido com o filtro de seleção, mas aqui vai me mostrar todos os objetos que eu tenho em cena. E quando eu quero selecionar um objeto, basta eu clicar aqui e vou dar um OK e aquele objeto vai estar selecionado. Tá? Então aqui é o selecionar por nome. Vai ter o nome do objeto e eu clico nesse nome e consigo selecionar o objeto por aqui também, tá? Mas não há necessidade de utilizar isso o tempo inteiro, tá? E nem de deixar ele fixo na tela, porque tem um atalho dele aqui, ó. É só clicar aqui, ele abre. E se eu tiver muito objeto, eu posso mostrar aqui que eu quero que mostre somente um determinado objeto. Por exemplo, eu vou deixar ligado somente mostrar as geometrias, ó. Se eu desligar aqui, nem as geometrias vai mostrar. Eu posso deixar para mostrar somente as luzes e assim por diante, ó. Tá vendo? Então é um menu bem útil também, tá? Bem bacana. Bom, então vocês viram aí algumas ferramentas bem bacanas, tá? Eu vou deletar esse cilindro aqui só para finalizar a nossa aula. Quando eu estou com o objeto selecionado, prestem atenção. Eu vou rotacionar essa caixa aqui um pouquinho. Rotacionei. Pronto. Rotacionei ela nesse eixo. Quando eu for rotacionar aqui neste eixo aqui Z, olha o que acontece. Olha como ela rotaciona. Tá vendo? Por quê? Porque está marcado nesse menu aqui de sistema de coordenadas de referência como vista, tá? O que é esse sistema de coordenadas por referência? Tá vendo esse gizmo aqui, que é esse controlador aqui que eu tenho para movimentar os meus objetos? O eixo Z, ele sempre vai estar para cima, o eixo Y sempre vai estar para cá e o eixo X sempre vai estar para aquela direção. Isso não muda nunca, porque está marcado como vista. Esse eixo vai se alinhar à minha vista, ó. Tá vendo? Então, o eixo Z sempre vai ser para cima. E quando eu faço uma rotação e o eixo Z está para cima, todos os meus eixos vão estar para cima. Então, a rotação fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Agora, se eu clicar aqui e marcar como local, olha o que acontece. Percebam
que esse gizmo aqui, né, esse controlador de rotação, ele girou junto com o objeto. Então, quando eu rotaciono o objeto, olha o que acontece. Olha como ele está rotacionando. Por quê? Porque se eu pegar a ferramenta de selecionar e mover, ó, percebam que se eu marcar aqui como local, esse gizmo ele deixa de estar alinhado à minha vista e ele se alinha ao objeto. Então, quando eu fazer uma curva no objeto, esse gizmo ele vai rotacionar junto com o objeto. Ó. Tá vendo? Ó, ele não está mais para cima, porque aqui está marcado como local. O sistema de coordenadas mais utilizados é o vista e esse local mesmo, tá? Então, percebam que quando eu rotaciono o objeto, o gizmo rotaciona junto. Né? Olha, se eu deixar ele de lado e pegar aqui a ferramenta de selecionar e mover, que dá para ver melhor, olha onde está o meu eixo Z. Ele está junto com o objeto inclinado, tá? Mas se eu marcar como vista, o eixo Z vai estar na posição correta, para cima. O ideal é deixar marcado aqui como vista mesmo, tá certo? Mas isso aqui é mais utilizado em animações, tá? Mas por enquanto a gente não vai utilizar isso não, tá bom? Mas vocês viram aí que aqui eu consigo mudar as coordenadas do meu gizmo. Ele pode inclinar junto com o objeto, se alinhar à minha vista. Tem outros aqui, mas são pouco utilizados, tá? Quase nunca. Tudo bem? Nesta aula foi só para mostrar essas pequenas ferramentas que nos auxilia durante nossos trabalhos aqui no 3D Max, tá bom? Então, eu te vejo na próxima aula.